Olá, bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 22 de maio. Está começando o Câmara ao Vivo. Eu quero a sua companhia até às 9 da manhã. Hoje você vai ver os projetos de lei que foram deliberados na última sessão da semana. Tem também a tribuna popular sobre o Dia Livre de Impostos. E mais, a comissão especial que analisa a atualização do Código Ambiental realiza uma audiência pública sobre o tema aqui na Casa Legislativa. É agora no Câmara ao Vivo. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara. Eu aproveito para te fazer um convite. Siga a gente nas redes sociais. @Câmara Municipal Manaus é o nosso Instagram. E tem também o @Câmara de Manaus, que é o nosso canal no YouTube, onde as nossas transmissões são também simultâneas. E lá você confere tudo o que acontece aqui no Parlamento Municipal, os bastidores e as notícias também em primeira mão. A gente já abre essa edição te atualizando sobre a última sessão ordinária da semana. Segurança animal, saúde mental de crianças e adolescentes foram os destaques. Vamos ver. Logo no início da sessão, o vereador Sérgio Baré se posicionou contra um decreto federal que prevê a autorização dos cursos de formação técnica profissional na área de saúde na modalidade de ensino à distância. E isso realmente é muito ruim para a sociedade. Imagine um profissional da saúde que cuida de vidas receber uma formação à distância. A gente sabe que os cursos profissionalizantes de formação técnica profissional na área da saúde precisa de vivência prática, precisa de cuidado das pessoas. E o profissional só adquire isso na academia exatamente com a vivência profissional, com a prática profissional que os cursos devem oferecer. E não é isso que trata esse decreto. Então isso deixa muito instável a formação técnica de futuros profissionais que vão cuidar da gente, dos nossos filhos, dos nossos netos. Ainda durante a sessão, os vereadores debateram o parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador Raif Matos, que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. É inadmissível que nós venhamos gastar dinheiro público que é para ser um dinheiro para justamente defender as famílias desses temas, que é justamente a questão da apologia ao crime, apologia ao uso de entorpecentes. Não podemos ter esse uso, o mau uso da verba pública para fomentar, para divulgar, seja com shows de artistas nacionais, locais, justamente divulgar algo que é para proibir, algo que é para ter cuidado. A Prefeitura de Manaus, o Poder Público, precisa proteger o cidadão, a família manauara, desses comportamentos que sabemos que é prejudicial, é destrutivo, faz mal, né? Não podemos jamais utilizar o dinheiro público para fomentar as drogas, para fomentar a bandidagem, a criminalidade. Então esse projeto é para proibir o uso da verba pública na contratação de artistas, que sabemos que tem artistas que fazem apologia a essas temáticas e não podemos concordar com isso, apenas o setor público, né? Outro projeto de lei deliberado é de autoria do vereador Kennedy Marques, que cria o selo Empresa Amiga dos Animais, para empresas que dispõem de um dia do ano para que o trabalhador possa acompanhar seu animal doméstico em consulta veterinária em Manaus. Então, o selo dos animais é um incentivo para que as empresas possam fazer seu papel. Os animais, eles compartilham o espaço urbano com nós, seres humanos. E muitas pessoas não aceitam isso. Muitas empresas até chegam a ser prejudicadas, animais adentro do estacionamento e outras áreas, docas. Existe atropelamento, gera multa para essas empresas, gera sanções negativas. Então, isso é uma forma dessa empresa fazer o papel dela, como todas as pessoas na nossa cidade precisam fazer seu papel a favor dos animais. Na prática, essas empresas elas criariam espaços pets para que eles pudessem, por exemplo, poder preparar esse animal para adoção,
ter ali um mural onde seus próprios funcionários, quando esses animais que adentram as empresas estiverem devidamente preparados, serem adotados, estimular para que esse processo de adoção, de abrigo de animais, não fique só na mão, por exemplo, do vereador Kennedy Marques, da deputada e outros vereadores, e instituições que já fazem seu papel, mas não têm a capacidade de abraçar todas as necessidades da causa animal. Saúde mental foi um dos assuntos da sessão desta quarta-feira, com a votação do projeto de lei que cria uma campanha de conscientização sobre a depressão na infância e adolescência em Manaus. A proposta, de autoria do vereador Alan Campelo, tem o objetivo de realizar ações educativas para orientar a população sobre esse assunto. O objetivo desse projeto é alertar, ou seja, através daquela prevenção primária, né, através das informações, os sintomas da depressão na infância e na adolescência. Hoje, estudos da Universidade de Medicina da Faculdade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, mostram que 36% dos jovens ou sofrem depressão ou algum outro sintoma mental relacionado a essas questões mentais, né? Isso é muito importante porque 36% a gente está falando de que de cada 10 jovens, 3, né, são cometidos por algum mal, quer seja depressão, ansiedade ou outro sintoma. E a gente precisa frisar que nessa idade de 10 a 19 anos, que é ali da criança até o adolescente, a maioria dos casos de suicídio, né, mais da metade, são devido à depressão. Então é uma pauta muito atual, relevante, que está acontecendo, que está crescendo a cada momento. A OMS fala que é a depressão onde mais cresce entre os jovens e adolescentes. Então a gente precisa estar trabalhando essa questão da prevenção. A Câmara Municipal de Manaus foi palco nesta quarta-feira de um debate sobre o Dia Livre de Impostos, uma mobilização nacional que chama a atenção para a alta carga tributária que é paga pela população brasileira. O debate ocorreu durante uma tribuna popular proposta pelo vereador João Paulo Janjão. A sessão contou com a presença de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas que reforçaram a relevância da conscientização sobre os impactos dos impostos nos preços dos produtos e na economia do país. A gente não poderia deixar de vir aqui na Câmara para falar um pouco sobre o Dia Livre de Impostos, né? É muito importante a gente conversar com os nossos representantes, principalmente os vereadores no âmbito municipal, para que eles tenham ciência de como eles podem facilitar a vida do empresário e, consequentemente, a vida da população, da sociedade de modo geral. Porque o empresário, enfim, ele, no final das contas, é um CPF, então ele também faz parte da população. E ele é apenas um elo na cadeia. É isso que a gente quer mostrar e quer humanizar para deixar claro qual é o nosso papel dentro do comércio de modo geral, para que a gente possa ter melhores leis, melhores proposituras, melhores discussões, para que a gente tenha uma carga tributária mais justa e que ela retorne de acordo para a nossa população, de modo geral. Neste ano, o Dia Livre de Impostos será realizado no dia 29 de maio. Ao todo, serão mais de 50 lojas de todos os cantos da capital participando do evento, sendo todos os estabelecimentos fora dos shoppings de Manaus. A novidade visa expandir ainda mais a iniciativa e aproximar o povo manauara deste tema. É um dia muito importante para que a população tenha ciência de toda a carga tributária que a gente consome, né, no nosso dia a dia. E trazer a CDL para cá é muito importante para que ela possa explicar de forma mais explícita. A CDL é quem faz essa interlocução dos lojistas com o poder público, então trazer eles aqui para pontuar algumas situações, mostrar pelo menos por um dia como seria a nossa vida se a gente tivesse menos imposto, é muito importante. A gente vive num país que é o 14º que mais arrecada imposto no mundo, então esse Dia Livre de Imposto acontece sempre pela CDL e é muito importante porque são lojas, pequenas lojas, supermercados, algumas lojas dentro de shopping, postos de gasolina, então vai ser bem importante. Durante o Dia Livre de Impostos, os consumidores têm acesso a produtos e serviços com descontos viabilizados pelos próprios lojistas. O debate
proposto nessa campanha não tem como objetivo combater o pagamento de impostos, mas sim estabelecer um debate aberto sobre o tema. É muito importante a gente estar em contato com eles, estar em contato com a Câmara faz todo sentido para a gente. Então, quando a gente consegue explicar isso para os vereadores e mostrar para eles como a gente pode conversar, criar uma relação aberta para que a gente os apoie e eles nos apoiem também, fica muito mais fácil e muito mais dinâmico, né? Então, para a gente é maravilhoso. O Dia Livre de Impostos, como eu te falei, na 16ª edição agora aqui em Manaus, ele marca justamente o momento em que a gente para de trabalhar só para pagar imposto e começa a trabalhar por nós mesmos. Então é muito importante a gente dar ciência todo ano para a população sobre o papel dela. A gente faz uma pausa bem rápida. Na volta do intervalo eu trago detalhes das visitas dos universitários do curso de Direito de uma faculdade aqui da capital na Casa Legislativa. Não sai daí, eu volto já. A Câmara Municipal de Manaus anunciou na última segunda-feira, dia 19 de maio, a criação de uma nova comissão que vai ser responsável pela organização do próximo concurso público da Casa. A ideia é preencher cargos efetivos no quadro da CMM. Essa comissão vai ser formada por servidores efetivos da própria Câmara. E tem um detalhe importante: no concurso para o cargo de procurador da Câmara, o edital deve contar com a participação de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Mais detalhes sobre esse concurso, acesse o site da Câmara Municipal de Manaus. Essa e outras notícias você confere na nossa programação. O que faz um garoto de 14 anos de idade assumir o poder e governar o Brasil por quase 50 anos? A resposta: não é fácil. Dom Pedro II sabia que, para consolidar a independência, era preciso que o país tivesse estabilidade política em meio a tantas revoltas. Em vez de governar sozinho, ele dividiu o poder com a Câmara e o Senado e criou uma espécie de parlamentarismo às avessas, no qual o imperador não era apenas uma figura decorativa. Amante das artes e da ciência, trouxe a modernidade para o Brasil. As primeiras ferrovias, o telégrafo e o telefone. E foi o primeiro fotógrafo de um país independente que começava a mostrar a sua cara. The proliferation of hate and lies in the digital space is causing grave global harm now. Já estamos de volta com o seu Câmara ao Vivo. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, tem o nosso Instagram, tem também o nosso canal no YouTube. Lá na nossa página do Instagram você confere os bastidores, né, informações dos nossos parlamentares e tudo que acontece também aqui na Câmara Municipal de Manaus. Olha, os universitários do curso de Direito visitaram a Casa Legislativa ontem e conheceram a estrutura, além de acompanharem também parte da sessão plenária. Vamos ver.
Imagina trocar a sala de aula pelo plenário da Câmara Municipal. Essa foi a experiência de Amanda, estudante do 5º período de Direito. Ao invés de teorias, ela viu de perto como as leis saem do papel. É uma vivência muito interessante porque nos permite fazer uma relação entre a prática, que a gente não tem essa experiência, e a teoria. Foi interessante verificar a publicidade, verificar a transparência, como é que tem essa preocupação com a sociedade. Interessante ver também o controle das comissões que lutam para que as leis sejam aprovadas dentro do processo legal, dentro da constitucionalidade, respeitando a soberania da Constituição. E isso para a gente é gratificante, porque como acadêmico do curso de Direito, nos permite uma vivência prática muito antes da nossa graduação. Juana veio do interior do Amazonas para estudar Direito. Antes da visita, ela nem imaginava o tamanho da estrutura do parlamento. Eu não sou natural aqui de Manaus, eu sou de Quari, então é bem diferente acompanhar a Câmara Legislativa de Manaus, tanto pela questão de magnitude também, a diferença da quantidade de vereadores que a gente tem, e a gente aprende na teoria que os vereadores são proporcionais à população. Meu município só tem 80 mil habitantes aproximadamente, Manaus tem quase 3 milhões. Então a gente vem acompanhar 41 vereadores, hoje tendo uma ação pública, o que é bem diferente, porque a gente está acostumado a ver a teoria e quando a gente se depara com a prática, 90%, 99% das vezes, a prática é muito mais legal do que a teoria. Ao todo, 40 alunos do curso de Direito do Centro Universitário Uninorte participaram do projeto promovido pela Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar, que tem como objetivo unir a teoria acadêmica à prática política. No plenário, símbolo das decisões municipais, os estudantes tiveram a oportunidade de assistir a uma audiência pública e receber explicações sobre tramitação de projetos. E houve até conversa com os parlamentares da casa. A gente rompeu os muros da academia, da universidade e vinha ao local, vinha à Casa do Povo, que é a nossa casa, que nós temos que sempre estar por aqui, sempre acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, que impacta nas nossas vidas e compreender como elas são feitas, acredito que é enriquecedor não só para a disciplina, mas para a própria vivência, para a nossa própria vida cotidiana enquanto cidadãos. Na visita, os estudantes assistiram a uma palestra ministrada pelo vereador Gilmar Nascimento, que também é advogado. Os universitários também tiveram a oportunidade de conhecer setores estratégicos da casa, como a TV e Rádio Câmara, onde viram de perto como são produzidos os conteúdos que chegam até a população. A visita ao setor de comunicação foi guiada pela diretora Roberta Bindá. A Câmara Municipal de Manaus é a casa do povo. Então, com muita alegria, a gente recebeu aqui nas dependências da Diretoria de Comunicação da casa, alunos do curso de Direito, mostrando que essa realmente é uma casa de portas abertas. Então, a gente fez uma visita guiada, mostrando um pouco da estrutura física e, principalmente, um pouco do trabalho dos profissionais de comunicação que atuam dia a dia na produção de conteúdo para a TV, para a rádio, para o site, para as redes sociais e também para a assessoria de imprensa, mostrando a redação de jornalismo, o estúdio da rádio, o estúdio da TV, onde trabalham os nossos intérpretes libras, que trazem inclusão para os conteúdos da Câmara. A gente conseguiu entender e perceber essa importância da comunicação e do contato com a atividade que a Câmara Municipal realiza e de que essas informações precisam chegar às pessoas, que às vezes o tempo, a correria do dia a dia, precisa entender e precisa acompanhar qual é a atividade dos vereadores, a importância que o Poder Legislativo tem, que impacta no nosso cotidiano. Então esse é um trabalho muito rico, exige muita responsabilidade do setor de comunicação, me parece, de fazer com que essas informações cheguem aos cidadãos e principalmente que consiga chegar de uma forma acessível a todos. A visita, que acontece semanalmente, tem como objetivo aproximar os universitários do processo democrático. Para realizar, as instituições precisam enviar uma solicitação de agendamento para a Câmara Municipal de Manaus, por meio do site cmm.am.gov.br.
Esse projeto ele é importante para os alunos que estão fazendo faculdade, são os alunos de 5º período, 6º período, 7º período, porque eles têm, na sala de aula, eles têm a teoria e aqui eles têm um pouco da prática. Como é que funciona o Poder Legislativo? O que é o Poder Legislativo? Quem são nossos vereadores? E, principalmente, entender como se faz uma lei, como se chega às leis no parlamento. Após a imersão no Legislativo Municipal, os alunos saem com uma nova visão sobre o papel do poder público e do cidadão na construção de uma sociedade mais participativa. É muito importante a prática, conhecer a Câmara Municipal daqui, porque isso nos leva a ter um conhecimento jurídico maior e é importante. Logo mais vai ser realizada uma reunião solene em homenagem ao Dia do Pedagogo, que foi celebrado nessa semana. Sobre isso, eu converso ao vivo com o repórter Michael Douglas, que está no plenário e traz os detalhes para a gente. Bom dia para você, Michael. Bom dia, Priscila, e bom dia a todos os telespectadores aí que nos acompanham pela TV Câmara, também que nos acompanham aí pela Rádio Câmara e os internautas que nos acompanham também pelo YouTube. Priscila, daqui a pouco, a partir das 9h30, tem uma sessão solene aqui, né, na Câmara Municipal de Manaus, em homenagem ao Dia do Pedagogo, né, uma reunião solene aqui de propositura do vereador professor Samuel, né, que, enfim, um educador aí de muitos anos e que também é o primeiro secretário aqui da Câmara Municipal de Manaus, ele que vai estar à frente aí desse evento, né. O Dia Nacional do Pedagogo foi comemorado oficialmente na terça-feira, dia 20, e na terça-feira, dia de grande expediente, o vereador também falou, né, a respeito dessa data, comemorou, falou aí, parabenizou todos os pedagogos aqui de Manaus, né, e o trabalho que eles realizam aqui nas escolas da capital, também as escolas do interior, né, um momento importante que ele fez e ressaltou aí essa reunião de hoje, né, essa reunião que começa a partir das 9h30, nós teremos aí pelo menos 116 pedagogos de Manaus aqui sendo homenageados, né, pelo professor Samuel e pela mesa diretora aqui que está organizando esse evento, né, serão 116 e contaremos com a participação aí de representantes da Secretaria Municipal de Educação, né, da Secretaria de Estado de Educação também, né, então estarão por aqui participando desse evento e ressaltando aí a importância do pedagogo aí por esse processo de ensino-aprendizagem dentro da nossa capital. Então esse é o panorama da sessão que começa a partir das 9h30, tá? Lembrando que ela será transmitida ao vivo pelo YouTube, também pela TV Câmara, Rádio Câmara, e você pode acompanhar a partir das 9h30. Volto com você no estúdio, Priscila. Muito obrigada, Maico, pelas informações. Mais uma pausa bem rápida. Na volta eu trago detalhes sobre um dia especial, gente. Hoje é o Dia do Abraço. É o que eu te conto depois do intervalo. Não sai daí. Você está num restaurante e vê aquele aviso: a comida deixada no prato será cobrada. Você sabia que essa prática é considerada abusiva? Tem lei para isso. A chamada taxa de desperdício é ilegal e os bares e restaurantes não podem obrigar os clientes a pagar pela comida que não consumiu. Se for constatada a cobrança indevida, o restaurante deve devolver o dobro do valor ao cliente. Confira mais nas redes sociais da TV Justiça. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores, e nos municípios, os prefeitos.
O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Há 200 anos, o Brasil se tornou uma nação independente. Você sabe como isso aconteceu? Em 1820, aconteceu a Revolução do Porto em Portugal. A burguesia portuguesa convocou uma grande assembleia, chamada de Cortes Gerais, para criar uma constituição para o país. Você se lembra que desde 1808 o governo português tinha se mudado para o Rio de Janeiro fugindo da invasão de Napoleão? Com a presença da família real portuguesa no Brasil, o país se desenvolveu e ganhou autonomia, se tornando na prática a sede de um grande império, e mantendo relações comerciais e diplomáticas diretas com outros países. As Cortes Gerais não gostavam nada disso, e queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Primeiro chamaram Dom João de volta. Também chamaram Dom Pedro de volta, mas ele não quis sair do Brasil. A situação foi ficando tensa, e aí chegou setembro de 1822. O seu Câmara ao Vivo já está de volta. A comissão especial que analisa a atualização do Código Ambiental de Manaus realizou uma audiência pública para discutir o tema. Órgãos municipais e representantes da sociedade civil participaram do encontro. A reunião foi realizada pela Comissão Especial de Atualização do Código Ambiental de Manaus e reuniu representantes de órgãos públicos e entidades de classe. Instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, secretarias estaduais e municipais, além de entidades técnicas como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, também enviaram representantes. A audiência ouviu sugestões, críticas e contribuições ao projeto de lei número 64 de 2025, de autoria do Executivo Municipal. A proposta é revisar uma legislação que está em vigor há mais de 2 décadas, em um esforço coletivo por uma cidade mais sustentável e alinhada às demandas ambientais contemporâneas. O vereador Joelson Silva, presidente da Comissão Especial de Atualização do Código Ambiental de Manaus, da CMM, destacou a análise de propostas. De acordo com o parlamentar, a audiência pública é uma etapa essencial do processo. Nós já estamos com o projeto que veio do Executivo, já está tramitando aqui na Casa, foi criado pelo presidente da Casa, o presidente Davi Reis, a comissão especial para tratar sobre a renovação, vamos dizer assim, a reformulação do novo Código Ambiental da cidade, já que ele tem mais de 20 anos. Nós vamos ter uma audiência pública, já tivemos 3 ou 4 reuniões já da comissão para tratarmos de alguns assuntos. Já houve uma exposição para os vereadores da comissão por parte da Secretaria de Meio Ambiente e Clima da cidade de Manaus, tratando dos novos pontos, das mudanças que vão ser feitas. Agora nós vamos fazer uma audiência pública porque requer, faz parte do trabalho da comissão, fazer uma audiência pública. A partir daí nós vamos ouvir hoje algumas sugestões, críticas que faz parte, algumas pessoas que com certeza vão estar participando hoje, não só a Secretaria Municipal, outros órgãos públicos estarão participando, entidades públicas e também algumas entidades civis que vão estar participando da audiência pública no dia de hoje. A partir dessa audiência, abre-se os prazos em torno de 20 dias para que eles possam apresentar emendas nesse novo código. A atualização do Código Ambiental inclui temas inéditos, como a causa animal, já contemplada em propostas elaboradas pelos vereadores Kennedy Marques e Aldenor Lima. O novo texto da lei também vai se alinhar ao Código de Posturas e levar em conta as sugestões feitas diretamente pelos parlamentares. O secretário municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima, François Matos, reforçou que a revisão é um trabalho construído de forma conjunta entre a prefeitura e diversos setores. Ele ressalta que o processo de reformulação do código teve início em 2021,
com a criação de uma comissão específica pela Prefeitura de Manaus. Em 2022 e 2023, houve encontros com órgãos como o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral do município. São mais de 2 décadas que o código não era atualizado. Manaus precisa dessa atualização até para promover mais a questão ambiental em nossa cidade, a defesa ambiental de uma forma moderna, atualizando para as novas leis. Durante essas mais de 2 décadas, muitas leis federais, estaduais foram colocadas e o código precisava dessa atualização. A minha equipe técnica esteve com a comissão criada e presidida pelo vereador Joelson, né, e pelo presidente da casa, o vereador Davi Reis, e explicando, mostrando as vantagens, as mudanças que por acaso estão incluídas nessa minuta. Não é um trabalho feito apenas pela Prefeitura de Manaus, é um trabalho feito em várias mãos. A audiência pública é a oportunidade que nós temos também de ouvir dos parlamentares propostas, sugestões de mais alterações, né? Isso é importante, que vai ser discutida em várias comissões da Casa. Melissa Toledo, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, lembra que o debate é uma oportunidade para alinhar o código à realidade de Manaus. Ela destaca a necessidade de reforçar a autonomia técnica dos órgãos ambientais e garantir a participação ativa da sociedade civil no processo de formulação de políticas ambientais. Quando a gente fala de uma revisão de um código ambiental em revisão, a gente está falando de um ambiente amazônico consolidado, que é o nosso município, a capital do estado do Amazonas, e que a gente tem algumas entraves, né? A gente tem, na verdade, um plano diretor de 2001, revisionado em 2014, um código ambiental que é de 2001, e a gente tem, antes de tudo, cumprindo, né, Estatuto da Cidade, que é um instrumento federal de 2001. A gente tem ambientes edificados em áreas, por exemplo, de preservação permanente, e o que a gente vai fazer com tudo isso? Então, a gente tem um diálogo muito importante, né, para reflexão e em prol no planejamento territorial. Eu sempre falo que o Código Ambiental ele tem que ter uma sincronicidade com o Plano Diretor Urbano Ambiental e que não seja só um instrumento, né, de análise, de ação, ele seja um instrumento também de uma educação urbana ambiental. A audiência pública é um passo importante na construção coletiva de um novo marco legal ambiental para Manaus. A expectativa é que, com a escuta da população e o trabalho técnico das instituições envolvidas, o novo código esteja alinhado à preservação da biodiversidade amazônica e à promoção de uma cidade mais resiliente e equilibrada. Hoje, dia 22 de maio, é comemorado o Dia do Abraço. E você já abraçou alguém hoje ou gosta de ser abraçado? Para celebrarmos essa data especial, é um dia especial também, né? Nós trouxemos uma reportagem que vai falar exatamente sobre essa demonstração de carinho e atenção. Vamos ver. O abraço é um gesto simples, mas profundamente simbólico. Muito além do contato físico, representa acolhimento, empatia e humanidade. Em um mundo cada vez mais corriqueiro, ele surge como um refúgio capaz de transmitir aquilo que as palavras nem sempre conseguem dizer. Seja entre amigos, familiares e casais, o abraço fala uma linguagem universal, a do afeto e conforto. E eu te pergunto, você já abraçou alguém hoje? Sim. Abracei um amigo meu que trabalha comigo. Ao acordar hoje, a partir das 6 horas da manhã, já comecei a abraçar. Sim, gosto de abraçar e ser abraçado. E eu tiro isso como uma tarefa diária para mim. Sim, gosto sim de abraço e de ser abraçado. Com certeza, um abraço bem dado vale mais do que uma benção. E muito. E bom dia para você. O abraço tem o poder de trazer benefícios para a saúde mental e física. A psicóloga da Câmara Municipal de Manaus, Sandra Reis, explica como essa demonstração de sentimento é benéfica para o bem-estar das pessoas. O abraço libera ocitocina, a sensação de prazer, e quando interfere na saúde mental, se a gente pensar no abraço, o abraço é uma manifestação de afeto, né? Então o abraço ele acolhe, ele desperta
a sensação de tranquilidade, de troca de afeto, de carinho, e as pessoas ficam com um humor melhor, dormem melhor, porque você tem a sensação de acolhimento mesmo, né? De se sentir seguro, de estar num abraço, principalmente quando a gente está com algum problema ou com estresse, até desestressa também. Então, essa manifestação de afeto, de carinho, ajuda as pessoas no equilíbrio emocional. A especialista ainda ressalta que ainda é praticado os abraços virtuais, que foram bem comuns na pandemia. A gente percebe que a evolução dos abraços, né, no período de pandemia, criou-se o abraço virtual, né, que as pessoas não podiam se aproximar fisicamente, mas criou-se uma simbologia de que o abraço virtualmente também acolheria, daria o apoio às pessoas que não podiam sair de casa. E depois mesmo da pandemia, as pessoas também continuam utilizando o abraço virtual, que é desejar tudo de melhor para aquela pessoa, um abraço. Quando a gente cumprimenta alguém, às vezes, olha, manda um abraço para o seu pai, para a sua mãe, né? Por quê? Porque isso é a sinalização do afeto, independentemente de ser presencial ou virtual. O abraço está presente em todos os lugares. A data surgiu na Austrália através de Juan May, que criou a campanha Free Hugs, que significa abraço grátis. O australiano sentia que o mundo estava individualista e distante e em 2004 resolveu distribuir abraços para desconhecidos em Sydney, capital da Austrália, como forma de quebrar barreiras emocionais e fortalecer o laço entre as pessoas. O abraço não é só um contato físico. Ele pode vir de uma forma inesperada, como uma mensagem de carinho, afeto e cuidado. Que todos os dias possamos abraçar mais com gestos, palavras e afetos, porque um abraço sincero pode transformar a vida de alguém. E para celebrar esse dia, a gente vai quebrar o protocolo. Vou chamar minha amiga Lidiane Castro para dar um abraço. Claro que você simboliza, minha amiga, toda a nossa equipe da Diretoria de Comunicação e vocês que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã no Câmara ao Vivo. Mais tarde tem o Câmara em Destaque com a Lidiane Castro. Tchau.